Tráfego pago para contabilidade, como fechar novos clientes todos os meses sem desperdiçar rios de dinheiro em publicidade com agências que não vão te entregar o resultado que você está buscando. Se você quer saber quais são os principais pilares que permitem você fechar novos clientes de forma consistente todos os meses através do tráfego pago, vem comigo aqui até o final do vídeo. Qual é a primeira dica para que você tenha resultados com o tráfego pago? Começa na visão estratégica do seu planejamento financeiro. O principal erro que faz as pessoas não terem resultado com a publicidade paga é colocar um valor do qual vai sangrar o caixa da empresa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é a porcentagem que a gente vai estar reinvestindo em marketing sobre o nosso faturamento total do negócio. O principal erro de quem está começando a investir em tráfego pago é não ter um orçamento definido que seja saudável para o próprio negócio. E como que a gente chega nesse número? A minha recomendação é você pegar o seu faturamento total e definir uma porcentagem que faça sentido e que não vai sangrar o seu fluxo de caixa. Pode ser 3%, ao meu ver, como o mínimo recomendado, e empresas mais agressivas chegam a investir 7, 8, até 10% do seu faturamento total em marketing. Se você não tem essa verba de guerra para poder testar, sem ter uma faca no pescoço, precisando ter resultado no dia seguinte, você já está começando na frente da grande maioria, que não tem o dinheiro necessário para poder testar tempo suficiente até conseguir encontrar resultado. E aí um ponto que é importante a gente balizar é que muitas das vezes o empreendedor esquece que o investimento em marketing é como um investimento em qualquer outro negócio. Se você investe, por exemplo, hoje numa franquia da Cacau Show ou numa franquia, por exemplo, de uma academia como a Smart Fit, para você ter o seu payback, retornar o dinheiro sobre o investimento costuma ser de 2 a 3 anos, onde você só toma prejuízo para aí sim você começar a ter lucro sobre o teu investimento. Então, a partir do momento que eu vou investir em tráfego pago, a gente precisa ter esse mindset ligado, que é um investimento como qualquer outro. Não é porque eu estou investindo no meu próprio negócio que o resultado vai vir mais rápido, e é aí que a grande maioria acaba pecando. Se você não tem essa visão de médio e longo prazo, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Segundo ponto importante que a gente tem que entender, não estamos mais em 2019. Isso é óbvio. Mas por que eu falo isso? Porque algumas pessoas ficaram presas no tempo. O marketing ele não é uma ciência exata, ele é uma ciência que depende de tudo que está acontecendo no mundo. Então, quando a gente olha um cenário de 2019 versus cenário de 2025, muita coisa mudou, principalmente por estar se tratando de períodos pré e pós-pandemia. Então, tudo isso teve um impacto muito grande na maneira como as marcas se relacionam com você aqui na internet. Inclusive, um dos efeitos pós-pandemia foi um número gigantesco de empresas que entendeu que o digital era o caminho do qual elas não podiam negligenciar. E isso só aconteceu porque as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, trazendo reflexões que até então muitas empresas nem pensaram, nem sonharam em fazer. E com a pandemia, isso acelerou muito as coisas, trouxe muito concorrente. E quando a gente tem um cenário que tem muito concorrente, o nosso trabalho de estratégia, pesquisa de mercado, definir diferencial, definir um cliente ideal que a gente quer atender, tudo isso se torna cada vez mais importante. E o tráfego pago, que antes você investia 300, 500 reais, fazia uma campanha simples no Google e já fechava os seus primeiros clientes, hoje não está acontecendo mais dessa forma. E ao meu ver, um dos principais fatores é justamente pela quantidade de contadores que a gente já tem anunciando. O que por um lado é bom, porque isso sobe o nível de consciência do cliente, educa o cliente da forma correta. Inclusive, se tem muita educação hoje sobre impostos na internet que vão totalmente na contramão da realidade operacional do nosso cliente. O próprio lucro real, a galera fica vendendo como se fosse milagre, e a gente sabe o desafio e a complexidade que é implementar o lucro real dentro de um cliente que não tem a organização financeira adequada. E a galera vende isso como magia na internet. E se você, contador, não se posiciona para poder educar o seu cliente e mostrar de fato qual que é a verdade por trás das decisões que podem sim gerar uma economia de imposto, isso contribui diretamente para que o cliente depois não bata na sua porta te cobrando uma solução milagrosa porque você não se posicionou da maneira que deveria. Então, quando a gente pensa na publicidade paga para os dias de hoje, 2026, eu preciso
fazer um trabalho muito mais estratégico. Eu tenho que ter muita clareza de quem é meu público-alvo, quais são os diferenciais que eu vou estar oferecendo, para que com base nisso eu consiga ter a melhor estratégia para poder fazer a aquisição desse cliente. Então, quando a gente pensa no tráfego pago nos dias de hoje, não existe um caminho simples igual existia no passado. O caminho se tornou muito mais complexo e se você não fizer um bom estudo para entender qual é o seu concorrente e o que você tem de diferencial em relação às outras contabilidades, meu amigo, você vai ter um grande problema nos próximos anos, porque o padrão de comportamento, o padrão de consumo, ele está mudando e se você não se atualizar, você vai ficar de fora. E é por isso que você tem que se inscrever no canal para poder ficar por dentro de tudo que envolve marketing e negócios para a contabilidade. Um grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo.